Ei, olha, toda vez que é algo que vai transformar e tocar você profundamente, tem resistência. A segunda vez que eu tô entrando aqui na live. Eu passei por muita instabilidade. Mas quem assistiu do começo, pegou o começo. Então, vou continuar. Eu tô contando a história, a parábola de 10 mulheres. 5 imprudentes, 5 prudentes. 5 loucas, 5 sábias. E eu comecei essa aula perguntando: você é uma mulher que vive improvisando coisa? Você é uma mulher que começa, mas nunca termina? Que vive um ciclo cansativo e repetitivo de recomeçar o tempo todo? Eu quero te explicar por que isso acontece. A mulher que vive cansada, irritada, sem energia, ora para Deus dar força, mas não muda a rotina. Tem um corpo saudável que Deus te deu, mas você não cuida dele, você não bota esse corpo para se alimentar bem, você não ingere água. Isso é imprudência. É imprudência você ter um trabalho e não administrar bem os seus recursos. É imprudente você ter uma empresa e condições de prosperar e não ter uma reserva e misturar suas finanças. Nós temos muito comportamentos imprudentes o tempo todo. Mas é muito difícil reconhecer que nós somos imprudentes. Mas deixa eu te dar uma notícia. A cura na sua vida, ela só vem quando você reconhece que está doente. Quantas mulheres têm compulsão alimentar, comem compulsivamente, mas não, eu não tenho não. É que nem o drogado, o alcoólatra que é viciado e fala, não, eu não tenho problema com bebida. Você precisa reconhecer que é doente. A Bíblia fala que Jesus veio para os doentes, não para os sãos. A imprudente, ela aparece Vocês estão me ouvindo? Ou travou de novo? Ó a chuva, gente. Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Então vamos seguir. Aqui nós vemos 10 mulheres no mesmo contexto, no mesmo cenário. Antes de cair a primeira transmissão, eu li sobre a parábola, está lá em Mateus 25. A história é a seguinte: 10 mulheres foram se preparar para o noivo e elas levaram, 5 levaram o azeite e a lâmpada e as outras 5 só levaram a lâmpada e não levaram o azeite. O noivo atrasou. Ninguém estava esperando o atraso do noivo. Gente, tá caindo uma chuva aqui, surreal. Deixa eu fechar a janela, fiquem aí. É a glória de Deus vindo sobre nós. Então, vamos lá, vamos focar. As imprudentes levaram as lâmpadas, mas não levaram o azeite. Preste atenção. Lâmpada é tudo aquilo que aparece, tudo aquilo que é visível. Azeite é o que sustenta. Azeite é o que faz a tua lâmpada brilhar. Azeite é a tua estrutura. É o teu combustível. Não tem como a sua lâmpada estar acesa. Olha ali uma lâmpada, vocês estão vendo? Aquela ali é você. Não tem como a sua lâmpada estar acesa se você não busca Deus, se você não jejua, se você não tem um relacionamento saudável, se você não cuida do seu corpo, você não cuida da tua estrutura e quer que a tua lâmpada fique sempre acesa. E ainda fica falando que está esperando em Deus. A mulher imprudente, ela só cuida daquilo que os outros veem, da sua imagem, do aplauso, do discurso. Quantas mulheres falam, não, eu não vou aparecer, não estou bem ainda, não estou bonita para aparecer num vídeo. Ah, deixa eu ver essa foto. É uma preocupação excessiva com a imagem, que revela muito, viu? A imprudente, ela se preocupa com o visível, mas ela negligencia o invisível. Como mulher, você não tem uma rotina. Como você não pega o seu planner, que inclusive esse meu foi lançado agora esse ano e tá potente. Nós estamos usando, viu? Esse é o planner que você vai usar, porque eu vou perturbar sua vida para você usar, entendeu? Como que você não escreve num planejamento quais serão suas rotinas, o que você vai fazer para crescer? Como você é uma mulher
que se diz prudente e não tem disciplina, profundidade, não tem descanso na sua vida. E sabe qual é a dor da mulher imprudente? Ela vive tentando manter tudo aceso, mas ela está sempre no limite. Ela performa, ela dá resultado, ela está sempre tentando deixar a luz dos outros acesa também, mas ela está vazia. E aí, quando a vida é só performance, sabe? Quando a sua vida é linda na internet, mas ela é podre, a sua família está em ruínas, você não está feliz com a sua vida. Quando a vida é só performance, você entra no modo sobrevivência. E no modo sobrevivência, você não tem capacidade, reserva emocional para criar e para prosperar. E improvisar vira um mecanismo de defesa. Aquela mulher que dá conta de tudo fora, mas chora sozinha. Ninguém sabe o que ela passa. Ela não é fraca, não. Ela está sem azeite. E talvez você esteja sem azeite na sua vida. Eu dou, assim, um dos movimentos mais fortes aqui da nossa comunidade é o jejum. A gente está aqui 4h40 da manhã, todo mundo com a cara amassada. Mas sabe por que a gente está fazendo isso? Não é para ficar postando e mostrando que a gente faz, que somos espirituais. Não estou nem aí para isso. É porque eu preciso de azeite. Sem azeite, a lâmpada não brilha. Sem azeite, ficamos no escuro. E você que procura tanta coisa para brilhar, para ser reconhecida, para fazer um bom trabalho. A aparência sustenta só aplauso. Azeite sustenta a tua jornada. Vocês estão entendendo? Escreve aí nos comentários. Eu preciso desse azeite. Eu preciso de azeite. Agora vamos continuar. Lá no versículo 5, o que a Bíblia fala? Tardando o noivo. Todas dormiram. O noivo atrasou, houve um imprevisto. Isso aqui é imprevisto, tá? As 5 imprudentes não levaram azeite porque elas estavam planejando que o noivo chegaria no horário. Então não ia precisar. Sabe quando você sai e tá maior solzão e de repente começa a cair essa chuva? Você não estava esperando essa chuva. Você não estava esperando, você não levou casaco, você não levou guarda-chuva. A mulher prudente, ela tem tanta fé, gente. A mulher prudente tem tanta fé que Deus vai fazer, que ela já se prepara para o transbordo. Ela tem tanta fé, porque ela coloca lá o seu pedido de oração. Eu quero prosperar, eu quero faturar 10, 15, 20 mil por mês. Mas ela tem tanta fé que isso vai acontecer que ela já está estudando como gerenciar pessoas. Ela já está estudando como fazer a parte financeira da sua empresa. Mesmo ela está ganhando R$1.000, mas ela tem fé, ela se prepara. Isso é prudência. Para de orar e não se preparar. Para de pedir para Deus coisas absurdas. Se você não sabe o básico, isso é imprudência. E a imprudente fica do lado de fora da porta. A imprudente fica sempre na beira. Sabe aquela sensação de que você está sempre na porta, mas você não passa dela? Isso é falta de preparo. Aqui, esse texto está ensinando algo muito profundo para a gente. Até as prudentes dormiram quando o noivo demorou. Se isso faz sentido para você ou faz sentido para quem você ama, compartilhe essa aula com alguém agora, porque isso é prudência. Prudente é você querer o azeite para você, mas você querer também para quem você ama, para suas amigas, para os seus familiares. Aperta no aviãozinho e fala assim, assista. Não conseguiu assistir? Assiste depois, minha irmã, mas assista. Porque talvez o seu problema seja falta de azeite. Então presta atenção, quando o noivo se atrasou, quando o imprevisto chegou, e entenda, a sua vida não é previsível, a vida é uma zona, a vida é um caos, as coisas fogem da órbita, as coisas fogem do planejamento. Quando o planejamento não der certo e houver um imprevisto, sabe o que acontece? A prudente e a imprudente, quando eles atrasaram, dormiram. Ou seja, não é problema cansar, todo mundo vai cansar. As duas dormiram. O problema é cansar e não ter reserva quando a vida chamar. Tem gente que está cansada até hoje. O ano começou, tu ainda está dormindo.
O ano começou, tem milhares de oportunidades para você e você está dormindo. Acorda, filha. Acorda. E essa mesma mulher que vive dormindo e não se levanta para tomar posse do que é seu, é a mesma mulher que está dizendo: eu estou cansada, eu não tenho força, eu vivo exausta. Mas não muda a estrutura. Não muda a estrutura que adoece ela. Continua fazendo as mesmas coisas. Continua andando com as mesmas pessoas. Continua consumindo o mesmo tipo de conteúdo. Continua 3 horas no celular, fazendo nada. Continua enchendo a cabeça de série. Continua do mesmo jeito e quer que tudo mude. Você sabe o que é um cérebro cansado? Um cérebro cansado, ele é reativo. Ele planeja menos e ele reage mais. É uma irritabilidade acima do normal. Então, mulher, a mulher cansada que vive dormindo e não está preparada, ela vive improvisando, porque quase sempre ela está mentalmente cansada. Aí você quer decidir coisas importantes cansada. Você quer viver mudando de opinião. Porque você, quando estava cansado, fez um alvoroço, tomou uma decisão péssima e vive mudando de opinião. Posso te dar uma notícia? Você não está sendo guiada por Deus se vive exausta. Você está sendo guiada pelo seu esgotamento. Porque quando você estiver exausta, Deus vai falar: seja forte e corajosa, levanta e anda. O que Deus te fala é que você precisa se levantar e ir. Vendo ou não vendo, sentindo ou não sentindo, vendo a porta se abrindo ou não. O cansaço, ele não revela imprudência, tá, gente? A falta de preparo e de reserva, sim. Eu estava conversando com uma colega aqui falando assim, já era tarde, sabe? Era quase meia-noite e eu estava no computador escrevendo algumas coisas, porque eu tô com 3 movimentos grandes acontecendo, que é o jejum, 5 da manhã, que a gente tem palavra e tem oração, então tem que me preparar, porque eu não abro do nada o computador e falo que tá na minha cabeça. Eu dou espaço para Deus fazer isso, mas eu estou preparada, eu fiz a minha parte. Nós estamos num desafio de 7 dias com mães para tirar as crianças das telas, também tem conteúdo. Eu tô nas lives de segunda-feira com vocês, que eu também estudo e me preparo, e tem um quarto, tá? Que são as aulas de quarta-feira para as minhas alunas. E ela falou assim, como é que você consegue uma hora dessa estar escrevendo, estar acordada? Eu tô morta. Eu falei, não é normal você estar morta. Pode ser que você não esteja gerenciando a sua energia. Eu tô ótima para fazer isso, até porque eu estou fazendo algo que me abastece e não que me cansa. Não dá para improvisar. No nível que você tá na sua vida, improvisar é para amador. Acabou. Te prepara. Te prepara para ser grande. Se prepara para ser grande, mas só é grande quem muda a estrutura. Eu tenho 100 e poucas alunas na comunidade. No jejum eu tenho 55. É metade. É um bom número. Eu não estou feliz com ele. Eu queria que todas tivessem. Eu gostaria que todas tivessem. E apesar de entender que nem todas vão estar, porque existem fatores diversos, eu entendo que muitas deveriam estar, mas não estão, porque tem preguiça. Porque não viram que está acontecendo um movimento surreal, porque não olham, não leem as mensagens, não são atentas. Não seja esse tipo de pessoa. Sabe por quê? Em Mateus 25, no versículo 8 e 9, sabe o que aconteceu com as bonitinhas que não levaram azeite? Elas pediram para quem tinha. Aqui nasce a mulher imprudente que vive do conselho dos outros, da oração dos outros, do azeite dos outros, da ajuda dos outros, do apoio dos outros, do apoio emocional dos outros. Ela não construiu o seu azeite e quer pegar dos outros. É aquelas pessoas que querem sugar. Que quando não tem, fica de um em um. O que você fez? O que você faz? Ela quer resultado rápido. Cuidado, não seja essa mulher. Sabe por quê? Tem coisa que você não transfere. Azeite você não transfere. A Prudente falou assim, eu não vou te dar. E aqui vai uma lição para os 2 tipos de pessoa. Você que é prudente, tem coisa que você não pode dar. Tem coisa que você não pode abrir.
Tem coisa que você tem que falar, olha, se eu der para você, eu vou ficar sem e você vai ficar sem. Mas eu vou te dar um conselho. Vai comprar. Meu Deus, isso se chama limites. A prudente coloca limite. Talvez a insensata ficou brava com a prudente, provavelmente ficou. Mas tem coisa que você não pode terceirizar. E aí, você vai falar que a culpa é do mundo, né? Aí você vai falar que a culpa são das pessoas que não te apoiam, que não estão contigo. Mas você teve condições de ir atrás do seu azeite. E não foi. A pessoa que não tem azeite, ela depende emocionalmente dos outros. E sabe o que acontece com uma pessoa que é dependente emocionalmente? Eu tô falando de uma dependência emocional, de uma dependência financeira. Você fica pedindo dinheiro para um e para outro. Você fica pedindo conselho para um e para outro. Vai buscar o teu azeite, vai comprar. Só que essa mulher perdeu tempo. Porque já era tarde e tudo estava fechado. Entenda uma coisa. Deus está em todos os lugares, mas Deus não se manifesta em todos. Mas quando ele se manifestar, você precisa atender o chamado. Quando ele te chamar, existe um tempo pontual de ir. Se você não vai, você perde. Dependência enfraquece o seu senso de identidade, o seu senso de autonomia. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo aí? É muito fácil ficar pegando o azeite dos outros, né? Querer surfar na onda nas outras pessoas. E sabe o que aconteceu? Vamos avançar. No versículo 10 ao 13, quando elas foram atrás do azeite, mas já tinha começado a cerimônia. A Bíblia fala, e fechou-se a porta. A porta, ela não se fechou por causa do erro inicial. Aquela porta se fechou depois de um processo inteiro de negligência. Porque a imprudência sempre cobra no final, gente. E eu te pergunto, você é uma mulher imprudente? Você é uma mulher imprudente? Imprudente com seu corpo? Se você é casada e você só conversa com seu marido quando... Conversa não, né? Briga, explode. Quando não aguenta mais. Você é imprudente. Se você vê os seus filhos sendo inebriados, destruídos, por causa da sua falta de limites com eles, e aí para você acalmá-los, você não está acalmando, mas você pensa que está, você enfia tela nos seus filhos, desculpa, gente, é imprudência. Ah, mas dá muito trabalho, você não sabe da minha vida. Não interessa a sua vida, todo mundo tem luta, fia. Algumas mais, algumas menos, mas todo mundo tem luta. Você não pode deixar de agir porque a sua vida é diferente das outras pessoas. Você não é super especial. Você não precisa ser tratada diferente porque a vida te machucou muito. A vida é dura. O improviso, ele te salva num dia, mas ele destrói sua vida inteira. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é: até quando vai viver improvisando e remendando coisa? Até quando vai chegar na porta? E quando elas chegaram na porta, o noivo falou: eu não conheço vocês. Elas começaram do mesmo jeito. Talvez você conheça pessoas que começaram junto com você e estão prosperando, ganhando dinheiro, prosperando, felizes. E você parece que está no mesmo lugar. Não tem fórmula mágica, gente. Quando uma pessoa... As inscrições da escola estão fechadas, agora vão abrir em março. Mas quando entra uma aluna, quer entrar uma aluna, eu chego e falo assim, tu tem certeza que quer? Porque eu não vou salvar a sua vida. Eu não vou te dar uma dica de organização que vai transformar para sempre a sua vida. Tu vai ter que trabalhar, filha. Tu vai ter que trabalhar.
acessar a plataforma todo dia, estar nos jejuns. Se não for o seu tempo, não entre não. As pessoas, essa é a geração de gente que não quer processo. Que quer a bênção, claro, quem não quer a bênção rápido, quem não quer rápido, mas não quer pagar o preço. Será que a sua vasilha está cheia de azeite? Ou será que você vive raspando do que sobrou, ou ainda querendo pegar dos outros, porque você está sempre seca? Como que eu produzo azeite na minha vida, Pri? Como eu produzo azeite na minha vida, Pri? Sabe como é que você produz azeite na sua vida? Em primeiro lugar, desenvolvendo uma vida de oração. Se você tem dificuldade de fazer isso sozinha, e eu vou falar pra você, é muito melhor fazer em grupo, tá? É muito melhor ter uma comunidade de mulheres que oram juntas, que jejuam juntas, que sonham juntas. É muito melhor você estar numa comunidade de mulheres que vivem o que você vive. Que não é tão anormal assim tudo que você passa. Tem um monte de gente passando um monte de coisa igual a você. É mais leve ter sua tribo. Você tem sua tribo? É mais leve quando você tem as ferramentas. Porque Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Você produz azeite quando você extrai esse azeite do céu. Quando você faz parte de um corpo bem ajustado. Chega de viver no limite. Chega de viver improvisando. Bom, eu criei uma ferramenta para te ajudar. Aqui o planner. O que eu tenho de planner, não sei se vocês vão conseguir ver. É só aquele montinho ali, ó, debaixo da placa preta. Acabou. Eu não vou fazer mais porque eu não vou vender planner o ano inteiro, né? É agora. Tá aqui. Se você quiser o seu planner, e eu te aconselho a comprar o planner com o livro. Quem aqui já leu, gente? Quem aqui já terminou e tá esperando 2? Isso aqui foi uma das coisas mais lindas que eu já fiz na minha vida, depois dos meus filhos. Depois dos meus filhos, isso aqui. E eu converso, eu sou enxerida, gente. Já viram um escritor enxerida, que nem eu, que encontra a pessoa e fala assim, tu já leu? Tu tá lendo? Não, então vamos voltar? É um capítulo por dia, gente. Um. Se você não para ler um capítulo por dia, eu tô preocupada contigo. Um capítulo. Um por dia. Durante 60 dias. Isso aqui é prudência. Isso aqui é você ouvir a coisa certa na hora certa. No link da minha bio. Sabe o que é link da bio, né, gente? Quem não sabe o que é link da bio? Porque algumas pessoas falam, mas o que é link da bio? Quando você entra no Instagram de uma pessoa que fala a foto dela, quem ela é, tem uns links ali. Nesses links, quando você clica, você vai para algum site, alguma página. Então lá tem um link na bio, que tem tudo, todos os programas do Instituto. Aqui a gente tem escola, a gente tem 2 livros, tem o planner, tem listas para mães, tem um grupo de Zapcast, tem um canal no YouTube. Se embriague de mim, se embriague. Tem muito conteúdo gratuito, tem movimentos o tempo todo, só que você tem que ler, tá? As coisas que eu posto, não você perde. Porque eu lanço assim, amanhã vai começar. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, entra no próximo. Mas é isso, minhas queridas. Nós estaremos juntas segunda-feira, 12h30. Minhas alunas da comunidade, quarta-feira, 12h30, aula fechada sobre criatividade com Paulo Machado, meu marido. E eu estou muito pronta para o tempo que está chegando em nossas vidas. Em nome de Jesus. Você perdeu o jejum, Eveline. Eveline do céu. Fevereiro você entra, tá? Fevereiro você entra. Um beijo, queridas. Deus abençoe vocês.